E se eu te dissesse que o novo álbum da Anitta, toda essa movimentação diferente que ela está fazendo, comunica muito e nos ensina muito sobre prazer e sexo? Você acreditaria? Então vem comigo. Oi, prazer, aqui é Luísa Rocha, sexóloga, terapeuta sexual, palestrante, e aqui estamos mais uma vez, voltando aos poucos com os vídeos nesse canal. Então já vou adiantar a parte chata, não se esqueça de curtir. Após, vocês entenderem o que eu quero com este vídeo, deixar os comentários de vocês. Eu acho que essa troca ela é muito importante, eu adoro ler, eu leio de verdade, eu fico na expectativa de saber o que vocês acharam, o que vocês aprenderam, sugestões, dicas, até as críticas mesmo, são muito bem-vindas. E não se esqueça de compartilhar e ativar as notificações também, combinado? Então vamos ao que interessa? Eu estou extremamente viciada no novo álbum da Anitta, que é o Equilíbrio. E ele me trouxe grandes reflexões, principalmente após uma conversa que eu tive com uma pessoa que eu amo muito. E aí, quando saiu o Equilíbrio, que eu tenho o Equilíbrio 1 e o 2, do álbum da Anitta. Ela fez em 2 partes. Quando saiu o 1, eu já compartilhei com essa pessoa as músicas que eu gostei. Perguntei, e aí, você já ouviu? Aí ela me disse assim, não, ouvi mais ou menos, mas ainda não parei para ouvir porque eu não consigo associar a Anitta cantando esse tipo de música, falando de religião, de Deus, eu tenho muita dificuldade. Então, para quem ainda não ouviu, que não está acompanhando, não gosta do trabalho dela, seja como for, ela lançou o Equilíbrio, que ela fala muito sobre Deus, ela vai falar muito da religião dela, que é o candomblé, então ela vai falar dos orixás, mas ela passa muito uma mensagem de reconexão, de autoconhecimento, de equilíbrio mesmo na vida, de buscar sim riquezas, mas sobretudo buscar espiritualidade, conexão com a família, conexão com Deus. E aí eu disse para essa pessoa que eu sei o que ela quer dizer com essa dificuldade de ver a Anitta neste lugar de alguém que traz uma mensagem mais espiritualizada, porque a gente aprendeu a enxergar a Anitta como alguém que fala de sexo, que dança com muita sensualidade, que tá com roupas extremamente curtas. E é aí que tá uma visão muito comum na sociedade. Essa ideia do sagrado versus o profano. Então, a gente cresce muito dentro dessa dualidade a ponto de ter dificuldades, às vezes, de compreender que nós carregamos os dois ao mesmo tempo, o sagrado e o profano, o bom e o mal, o ruim e o... enfim, o alto e o baixo. A gente sempre não consegue entender que temos todas essas complexidades. E é muito interessante que muitos homens, eles vêm muito também com essa dificuldade de, após a sua parceira se tornar mãe dos seus filhos, enxergar ela como a sua parceira sexual, como alguém que também divide prazer, orgasmos e outras dinâmicas da sexualidade. Então, é muito comum existir frases e falas na sociedade como mulher para casar e mulher para comer. A gente fala isso e é de uma forma muito pejorativa mesmo. A mulher para comer é algo muito assim, degradante, sujo, ela só serve ali para me satisfazer, mais nada para além disso. Então a gente vai vendo que existe sim essa mulher santa e essa mulher profana. E quando a Anitta ela traz esse novo álbum, Equilíbrio, ela escancara que ela vai muito além dessa Anitta que a gente passou anos vendo, em todos esses álbuns, músicas, sempre voltado para as danças sensuais, para esta erotização, e ela traz algo que vai além disso, que toda a vida ela apresentou e que com certeza sempre fez parte dela, só que ela nunca apresentou isto ao mundo. E isso não anula tudo que ela foi antes, todos os outros trabalhos mais sensualizados, não deveria anular o outro lado dela, da fé, do que ela acredita. Então é muito interessante que a gente precisa, às vezes, passar por reflexões como essa para entender o quanto a gente coloca
os seres humanos em caixinha, mas sobretudo as mulheres em caixinhas. Então, historicamente, as mulheres foram colocadas em 2 lugares. Ou você é a mulher pura, maternal, cuidadora, recatada, ou você é a mulher desejante, sensual, vista como perigosa ou vulgar. Não é cabível para a sociedade imaginar que, mesmo sendo mãe, esposa, religiosa, eu posso ter, sim, as minhas inclinações sexuais muito bem vividas. Então eu posso ter orgasmo, desejos, fantasias, práticas fetichistas, eu posso ter várias outras partes que me compõem e não necessariamente uma coisa anula a outra. É tanto que muitas mulheres, quando estão gestando, mesmo tendo desejo sexual, porque tem mulheres que passam pela gestação e o desejo diminui por toda uma questão hormonal, estresse, adaptações, dificuldades da gestação, mas tem aquelas que têm o desejo ainda muito preservado, mas entra nessa dicotomia, nessa dificuldade de entender que, nossa, como assim agora eu sou mãe e tenho vontade de fazer X coisa? Ou como que partes do meu corpo, como os meus seios, que eu acho extremamente erótico, prazeroso, agora vai amamentar? Porque a gente não consegue entender que o prazer também é algo sagrado. Que o prazer e o orgasmo, as nossas vivências sexuais, existe também uma sacralidade, né? E eu não tô falando de um ponto religioso, mas assim, o quanto que ter prazer e vivenciar os nossos prazeres de forma saudável deveria ser muito valorizado, porque como eu sempre digo, a gente tem muitas obrigações na vida. Nós temos que cuidar do nosso corpo, alimentação, de casa, pagar conta, impostos, cuidar de filhos, enfim, a gente tem um mundo de obrigações. Imagina se não existisse coisas que nos dessem prazer nessa jornada. E eu acho que o sexo, tenho certeza que o sexo pode ser um lugar de muito desfrute e deleite em meio a uma vida de tantas obrigações e afazeres. Então, essa divisão faz muitas mulheres acreditarem que precisa escolher um dos lados. Ou eu assumo essa persona dessa mulher extremamente extravagante, sexual, ou eu assumo esse lugar dessa mulher extremamente santificada, casta, do lar, como se tivesse sempre como se a gente tivesse sempre que sacrificar um lado, sendo que somos complexo. Você pode dizer que você pode assumir, na verdade, que tudo isso está em você. Nós conseguimos ser fortes e vulneráveis ao mesmo tempo, espirituais e sensuais. Podemos ser intelectuais e eróticas. Uma coisa não anula a outra. Cuidadoras e desejantes. Não existe contradição nisso. Pelo contrário, existe a nossa humanidade. Tudo isso forma quem somos. A gente não precisa vestir essa persona. Então, tem pessoas que assumem tanto um lugar de profissional sério que não consegue às vezes se permitir divertir, como se a minha diversão anulasse as minhas capacidades. Em consultório, eu já vi muitos homens entrando em crise após a sua mulher ter o bebê. Como eu disse anteriormente, eles não conseguem imaginar que a mãe dos seus filhos vai fazer certas práticas sexuais, mesmo que em outro momento já tenham vivido várias coisas. Então, muitos homens foram tão educados a enxergar que existe aquela mulher para casar e aquela mulher para comer, que quando eles se colocam dentro de uma família, dentro de um contexto de criança, de ser pai, de ver aquela parceira sendo mãe, eles têm dificuldade de remanejar o desejo e o erotismo com aquela parceira, porque ele colocou essa mulher aonde ele sempre aprendeu a colocar, dentro de um lugar agora de santidade. Ela é a mãe dos meus filhos. E muitos realmente passam por crises. Então já atendi homens aonde eles perderam o desejo após a maternidade da sua esposa, da sua parceira.
Eles não conseguiram ter recursos emocionais e repertório sexual para desejar a mãe dos seus filhos. E eles vêm com esse linguajar mãe. A mãe dos meus filhos, ela é a mãe dos meus filhos. Como que eu vou fazer tal coisa com ela? Como que a gente vai voltar a fazer tal coisa? Então a gente vai vendo que existe toda uma rigidez cognitiva porque a gente aprendeu a ver a vida dentro de caixinhas. Então, temos que trabalhar com esses homens, eu trabalho com esses homens, muito dentro dessa perspectiva de ampliar o repertório, de entender que a mãe dos filhos é também várias outras versões, ela não é só a mãe dos filhos, ela é mulher, ela é um ser que deseja, ela é um ser que sonha, ela não se reduz apenas à dona de casa e à mãe dessas crianças. Então, a nossa sexualidade, ela faz parte da nossa humanidade. Ela não é um oposto à espiritualidade, ela também compõe a espiritualidade. Ela pode ser forma de presença, conexão e cuidado consigo mesmo. Como eu disse, a gente já tem demandas demais. A sexualidade, o desfrute, o prazer, o orgasmo, ele é um bônus que a vida nos dá. Porque se a gente parar para pensar, o orgasmo ele não tem muita função, ele não tem função nenhuma, na verdade, procriativa. Eu enxergo o orgasmo como um incentivo para a gente voltar e fazer aquilo de novo. Não só no ponto de vista da procriação, mas da conexão, do bem-estar, do empoderamento. Eu tenho uma certa dificuldade com essa palavra empoderamento, mas é isso, ela também nos empodera, ela nos faz perceber que a gente pode muito e que a gente pode viver potências com o nosso corpo. E isso é lindo. E eu estou extremamente apaixonada por este álbum da Anitta, por tudo isso, pela coragem dela romper aquilo que por muitos anos sustentou a fama dela, todo aquele erotismo, aquelas músicas extremamente sensuais e sexuais, e agora ela trazer partes que compõem quem ela é enquanto Larissa, porque a Anitta é uma parte de quem ela é enquanto a Larissa, o que ela é enquanto indivíduo. Então eu acho muito corajoso quando a gente consegue entender que a nossa espiritualidade, as nossas crenças, a nossa fé, para quem carrega ali uma religião, seja ela qual for, ela traz muito candomblé porque é a religião dela, mas seja você evangélica, católica, espírita, da Umbanda, do budismo, independente, seja de qual denominação, religião, credo, crença, fé, isso não anula a tua potência sexual, a sua sensualidade, os seus desejos, o seu prazer. Então, o que isso muda na vida das mulheres, Talvez a pergunta não seja se você é uma mulher recatada ou uma mulher sensual. Talvez a pergunta correta seja: quanto da sua vida você passou tentando esconder partes de si para caber na expectativa dos outros? Então, a Anitta, ela rompe com essas expectativas com muita coragem. E ela alcança públicos diferentes, mas ela ainda consegue manter aqueles que admiram ela, mesmo naquela versão do show da Poderosa. Então, esse vídeo todo aqui, esse conteúdo todo, não é necessariamente sobre o sucesso da Anitta, mas sobre ela mesma conseguir romper esse lugar dessas caixinhas da mulher sagrada, da mulher profana, da mulher que tem fé, que tem religião, mas da mulher que deseja, da mulher que tem os seus desejos sexuais, enfim. Eu quero que vocês comecem a se perceber também como esse ser amplo, complexo, que tem várias variáveis, que podemos viver ali em um dia, sim, as nossas rezas, as nossas conexões espirituais, mas entender também que temos também as nossas inclinações e os nossos desejos, e que uma coisa não precisa anular a outra. E você, homem que se relaciona com mulheres e percebe que você coloca essas mulheres nessas caixinhas, reveja a sua forma de se relacionar, porque essa mulher ela pode ser muitas coisas.
E é muito interessante que às vezes as pessoas acham que a mulher que é mais sensual, que é mais erotizada, que fala mais de sexo, não é capaz de ser inteligente, fazer um doutorado, um mestrado, de, enfim, exercer a sua espiritualidade, porque a gente acredita fielmente que uma coisa anula a outra. Então, talvez o álbum da Anitta não seja sobre música necessariamente, e não é isso que eu quero falar. Não quero falar das músicas aqui. Eu quero que você observe e receba o convite para lembrar que não precisamos escolher entre ser profundas ou sentir prazer, porque podemos ser inteiras nas nossas escolhas, em todos os gostos. Podemos ser complexa, desde a forma que a gente se veste. Então posso estar um dia super hippie, vestidão, acessórios hippie, e no outro posso estar extremamente formal. E essas versões não precisam nos anular. Assim como posso ter sim as minhas fés, as minhas inclinações espirituais, e entender que os meus desejos sexuais não vai anular a outra parte. Durante muito tempo, gente, o corpo feminino foi tratado como algo que precisava ser controlado. Seja pela religião, pela cultura, pelos relacionamentos e até pelo próprio medo. Fomos educadas sexualmente para ter medo. Medo do nosso prazer, medo das nossas potências, medo dos nossos desejos, do nosso orgasmo, do nosso corpo, da nossa vulva, né, de tudo que compõe a nossa mulheridade. Recuperar a conexão com o corpo não significa abandonar nossos valores ou espiritualidade. E eu vejo muito isso em consultório. O quanto as mulheres abandonam a conexão com o corpo ou são levadas a abandonar a conexão com o corpo porque são evangélicas, ou porque são católicas, ou porque são de qualquer outra religião. Então, significa reconhecer que viver uma sexualidade saudável também pode ser uma forma de respeito por si mesma e um respeito pela vida, porque prazer também é reza, prazer também é riso, prazer também é contemplação. Então, equilibrar tudo isso é muito importante, e uma coisa não precisa anular a outra. Repito, eu sei que eu falei isso várias vezes aqui, mas uma coisa não precisa anular a outra. Podemos ser extremamente íntegras, inteligentes, enfim, ótimas profissionais, e ainda assim querer dançar um funk, querer viver práticas sexuais fora do padrão, querer, enfim, desejar algo. E eu acho que podemos nos inspirar muito nessas movimentações que a Anitta fez, porque não precisamos nos anular para simplesmente performar ou para caber dentro de uma dessas caixinhas que eles esperam que a gente caiba. E aí, fez sentido para você? Você acha mesmo que a Anitta, com este novo álbum, essas novas movimentações, pode sim nos ensinar sobre prazer, sexo, corpo? Eu espero que você tenha entendido a mensagem. Eu não estou aqui falando de religião, não estou falando do candomblé, não é sobre isso. Mas é sobre ocupar todos os lugares que desejamos e não assumir uma persona porque nos colocar em uma caixinha. Então, podemos sim ser muitas versões em uma só vida, vivendo em um só corpo, porque o nosso corpo ele é recurso para a vida. É por meio dele que vamos fazer exercício, que vamos gestar, parir, ter orgasmo, nos conectar, ter afeto. Nosso corpo, ele é fonte de vida e ele que nos leva para a vida. Então precisamos entender que ele também é templo, tanto para me servir, para servir ao que eu acredito, né, a esse Deus que eu acredito, a essa religião que eu acredito, mas ele também me leva a conexões profundas que também pode ser algo extremamente sagrado. O nosso prazer também é sagrado. Até mais, até o próximo vídeo, e eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Tchau, tchau!